Uma nuvem de suspeita envolve a morte do ator vencedor do Oscar, Gene Hackman, e de sua esposa. Quando o FBI invadiu a mansão de 4 milhões de dólares do lendário astro, acreditava estar realizando uma operação rotineira. No entanto, o que encontraram chocou Hollywood. Escondido sob a luxuosa propriedade, havia um túnel secreto envolto em mistério. Mas a história se torna ainda mais sombria. Pouco tempo depois, Hackman e sua esposa foram encontrados mortos. Teria sido apenas uma tragédia devastadora, ou algo muito mais sinistro estava por trás disso? O que aquele túnel escondia? E quem queria enterrá-los para sempre? Junte-se a nós nesta investigação profunda sobre um dos casos mais chocantes de Hollywood. Vamos revelar os segredos por trás da morte misteriosa de Gene Hackman. Número 1. O enigma da morte de Gene Hackman. Exatamente às 11 da manhã do dia 26 de fevereiro de 2025, o mundo ficou em choque com os novos e perturbadores detalhes que surgiram sobre a morte enigmática do lendário ator Gene Hackman. Quando parecia que a história não poderia ficar mais obscura, as autoridades fizeram uma descoberta arrepiante, levantando ainda mais perguntas do que respostas. Segundo relatos urgentes da ABC News, os investigadores haviam obtido um mandado de busca para vasculhar a enorme propriedade de Hackman em Santa Fé, Novo México. O local, um retiro remoto e luxuoso, foi onde o astro passou seus últimos anos, praticamente isolado. No entanto, o que as equipes encontraram lá dentro não foi apenas incomum, foi absolutamente perturbador. Desde o instante em que os agentes do FBI cruzaram a entrada da mansão, uma sensação estranha pairava no ar. A cena destoava dos sinais comuns de morte natural ou mesmo de um acidente. Algo estava errado. Havia indícios sutis de movimentação recente, móveis fora do lugar, marcas incomuns no chão e pertences pessoais de Hackman que pareciam ter sido remexidos. Mas o verdadeiro choque aconteceu quando os agentes descobriram um corredor oculto, camuflado por uma parede falsa na biblioteca. Número 2. O túnel sombrio sob a mansão. Totalmente ausente dos registros oficiais da construção, esse túnel subterrâneo formava uma descida estreita e em espiral para a escuridão, levando a uma câmara desconhecida, escondida nas profundezas da propriedade. Os agentes, iluminando o caminho com lanternas, avançaram pelos degraus úmidos de pedra fria, enquanto a atmosfera ficava cada vez mais pesada. Ao chegarem ao fundo, depararam-se com uma visão tão inquietante que até mesmo os investigadores mais experientes ficaram sem palavras. Sob a casa de um dos atores mais reverenciados de Hollywood, estendia-se um enorme e enigmático armazém subterrâneo, um verdadeiro relicário de outra época. Pilhas de caixas de madeira antiga, cobertas de poeira e teias de aranha, preenchiam o espaço como um arquivo esquecido pelo tempo. Algumas estavam quebradas, revelando conteúdos curiosos, documentos amarelados, objetos metálicos enferrujados e artefatos antigos. Outras permaneciam intactas, seladas por décadas. Quando um dos agentes ergueu a tampa de uma dessas caixas, um silêncio sepulcral tomou conta do ambiente. Dentro dela havia pilhas de fotografias frágeis e desbotadas. Os rostos nas imagens eram desconhecidos, suas roupas e penteados remetiam a uma era distante. Algumas fotos mostravam reuniões secretas em salas mal iluminadas, enquanto outras retratavam locais não identificados e figuras que pareciam ter sido apagadas da história. Cada imagem parecia uma peça perdida de um enigma que ninguém jamais havia tentado resolver. Número 3. Registros proibidos e relíquias fotografias havia arquivos antigos, encadernados em couro rachado. Suas páginas, escurecidas pelo tempo, estavam cobertas por anotações apressadas, relatando eventos que pareciam ter sido propositalmente escondidos. Trechos inteiros estavam borrados e quase ilegíveis, mas as partes que puderam ser decifradas sugeriam uma narrativa chocante de segredos e traições. Ao continuar a busca, os agentes encontraram algo ainda mais intrigante. Uma coleção de pertences pessoais, dentre eles um relógio de bolso antigo, parado em um horário desconhecido, além de joias delicadas que, aparentemente, pertenciam a alguém de grande importância. Mas o achado mais arrepiante foi um pequeno caderno surrado, repleto de confissões manuscritas. Relatos detalhados de algo tão impactante, tão perturbador, que os agentes trocaram olhares inquietos. Foi então que a investigação tomou um rumo ainda mais sombrio. Quando os feixes de luz das lanternas varreram a escuridão,
iluminaram algo quase oculto nas sombras. Uma velha porta de ferro coberta de ferrugem e sujeira. Não havia maçaneta, apenas um pesado cadeado corroído, como se ninguém o tivesse tocado em décadas. O FBI se recusou a comentar sobre o que encontrou além daquela porta, mas os rumores começaram a se espalhar rapidamente. Algumas teorias sugerem que o túnel poderia levar a uma rede subterrânea maior, desconhecida até então. Outras hipóteses indicam que pode conter provas irrefutáveis de uma conspiração tão chocante que sua revelação mudaria tudo. Número 4. Descobertas inexplicáveis no subterrâneo. Enquanto os agentes continuavam a explorar, abriram uma antiga caixa de madeira e foram surpreendidos por uma nuvem de poeira fina, que fez com que tossissem e cobrissem o rosto. Dentro, encontraram um conjunto de ferramentas incomuns. Algumas pareciam instrumentos de artesãos habilidosos, com cabos de madeira suavemente desgastados pelo uso. No entanto, outras eram completamente desconhecidas. Dispositivos metálicos intrincados, engrenagens complexas, tubos enrolados e lâminas afiadíssimas. Seriam apenas instrumentos de precisão ou algo muito mais sombrio? A tensão aumentou quando os agentes direcionaram suas lanternas para as paredes. Símbolos estranhos estavam profundamente gravados na pedra fria. Eles não pertenciam a nenhum idioma conhecido, mas pareciam intencionais, como se fossem mensagens deixadas para serem decifradas no futuro. Algumas marcas lembravam antigos signos alquímicos, enquanto outras pareciam diagramas técnicos, como se fossem plantas de uma invenção que desafiasse o tempo. Mas a verdadeira surpresa veio ao observarem o chão. As marcas na poeira não eram aleatórias. Quando vistas do alto, formavam padrões circulares assustadoramente parecidos com mapas estelares, como se alguém estivesse tentando representar os céus ou enviar um sinal para algo além da Terra. Cada nova pista apenas aprofundava o mistério. Seriam esses artefatos parte de experiências secretas conduzidas por Hackman? Ou pertenceriam a algo ou alguém muito além da compreensão humana? Uma nuvem de suspeita envolve a morte do ator vencedor do Oscar, Gene Hackman, e de sua esposa. Quando o FBI invadiu a mansão de 4 milhões de dólares do lendário astro, acreditava estar realizando uma operação rotineira. No entanto, o que encontraram chocou Hollywood. Escondido sob a luxuosa propriedade, havia um túnel secreto envolto em mistério. Mas a história se torna ainda mais sombria. Muito além do necessário para gravados na pedra fria. Eles não pertenciam a nenhum idioma, mas pareciam intencionais, marcavam a algo ou alguém muito além da compreensão humana. Número 5. O túnel e as marcas do desconhecido. No fundo da câmara subterrânea, um detalhe chamou ainda mais a atenção dos investigadores. No final do salão, um estreito corredor se abria em meio à escuridão, suas paredes cobertas por símbolos estranhos e mensagens enigmáticas, como se tivessem sido deixadas por uma inteligência desconhecida. Uma brisa gélida soprava daquele túnel, carregando o cheiro úmido da pedra antiga, sugerindo que ele se estendia por distâncias insondáveis. Os agentes, com atenção visível em seus rostos, tentavam montar o quebra-cabeça. Enquanto isso, do lado de fora, o mundo observava com crescente curiosidade e inquietação. Jornalistas se mobilizavam freneticamente para desvendar os segredos que o FBI parecia manter sob absoluto sigilo. Fóruns online explodiam com teorias que iam desde sociedades secretas até conspirações governamentais de proporções inimagináveis. Seria Gene Hackman, um cientista secreto, um membro de uma organização clandestina ou algo ainda mais inacreditável? Sua propriedade sempre foi alvo de intensas especulações, não apenas por seu valor milionário, mas pelo denso véu de mistério que a cercava. Número 6. A Fortaleza Inexpugnável. Oculta no meio de uma floresta densa e praticamente impenetrável, a mansão de Gene Hackman não era apenas um lar. Era uma fortaleza. Altos muros de pedra cercavam o perímetro, enquanto portões de aço reforçado serviam como a primeira linha de defesa contra qualquer visitante indesejado. Mas isso era apenas o começo. No interior da propriedade, um sistema de segurança ultra-tecnológico operava dia e noite. Sensores de movimento, câmeras térmicas e vigilância constante tornavam quase impossível que alguém se aproximasse sem ser detectado. Mesmo os funcionários da casa eram escolhidos a dedo.
submetidos a contratos rigorosos que os proibiam de revelar qualquer detalhe sobre a vida dentro da mansão. Esse nível extremo de segurança apenas alimentava ainda mais os rumores sobre o verdadeiro propósito da residência. O que Hackman estaria protegendo com tanto zelo? Por fora, a mansão irradiava uma riqueza surreal. Os jardins eram obras-primas vivas, cultivados por botânicos renomados, com plantas tão raras que algumas só existiam em poucos lugares do planeta. Orquídeas exóticas, bonsais centenários e flores que mudavam de cor com as estações formavam uma paisagem quase mágica. Dentro da mansão, o luxo se tornava ainda mais evidente. Cada cômodo era um verdadeiro museu particular, com pinturas originais de artistas lendários, móveis que pertenciam a nobres europeus há séculos, e lustres gigantescos que, segundo rumores, já haviam iluminado salões de palácios históricos. Mas por trás de toda essa opulência, escondia-se um segredo aterrador. Durante uma reforma recente, trabalhadores acidentalmente descobriram o túnel subterrâneo. O mais inquietante, ele não era uma adição moderna à propriedade. Parecia ter sido construído décadas atrás, com paredes reforçadas por um material incomum, como se tivesse sido projetado para resistir a qualquer coisa, ou para esconder algo. Número 7. A descoberta do FBI. A reviravolta mais surpreendente do caso aconteceu quando agentes do FBI fizeram uma descoberta inesperada. Um túnel oculto sob a vasta propriedade de Gene Hackman. No início, as autoridades estavam apenas investigando as circunstâncias suspeitas em torno da morte do ator e sua esposa, mas ao inspecionarem a mansão, encontraram algo muito mais profundo, literalmente. Os primeiros relatórios indicavam que o túnel não era apenas uma passagem subterrânea comum, mas sim uma estrutura extremamente bem planejada, construída há várias décadas, talvez até um século atrás. O fato de ter permanecido escondido por tanto tempo levanta uma série de questões alarmantes. Quem o construiu? Com que propósito? Hackman sabia de sua existência desde que comprou a propriedade ou apenas o descobriu recentemente? Especialistas analisaram a estrutura e perceberam que ela não foi construída de maneira improvisada. Seus corredores eram reforçados com materiais extremamente resistentes, muito além do necessário para um simples esconderijo ou passagem secreta. Isso sugeria que o túnel foi projetado para resistir a grandes impactos, ou mesmo a tentativas de destruição intencional. O que estava tão bem guardado ali? Seria um cofre subterrâneo escondendo documentos altamente sigilosos? Um refúgio particular onde Hackman ou seus antecessores poderiam se esconder em momentos de perigo? Outras teorias apontam para um passado ainda mais obscuro. Alguns especialistas sugeriram que o túnel pode ter sido parte de uma rede secreta de contrabando, usada em diferentes momentos da história para fins ilícitos, como transporte clandestino de bens valiosos ou mesmo espionagem durante períodos de conflito. Se essa hipótese for verdadeira, significa que a propriedade de Hackman pode ter desempenhado um papel desconhecido em atividades históricas que permanecem fora dos registros oficiais. O FBI, ao explorar a estrutura, encontrou inscrições e símbolos gravados nas paredes, o que apenas adicionou mais mistério ao caso. Algumas dessas marcas pareciam representar fórmulas matemáticas ou diagramas ocultos, enquanto outras lembravam antigos códigos alquímicos ou mensagens cifradas. Quem teria deixado essas inscrições? Seriam mensagens de antigos ocupantes do túnel, tentando registrar segredos que precisavam ser protegidos? Ou Hackman teria sido o responsável por esses símbolos enigmáticos, participando de algo muito maior do que qualquer um poderia imaginar? À medida que as investigações continuam, uma coisa fica clara. A descoberta do túnel não apenas muda o curso da investigação sobre a morte do ator, mas também levanta questões muito mais profundas sobre sua vida e os segredos que ele pode ter guardado. Número 8. O propósito oculto do túnel. Desde que foi descoberto, o túnel subterrâneo sob a propriedade de Gene Hackman tem sido alvo de inúmeras especulações. A pergunta que paira no ar é simples, mas crucial. Qual era o verdadeiro propósito dessa estrutura? Inicialmente, os investigadores cogitaram que ele poderia ser apenas um recurso de segurança pessoal do ator. Um caminho de fuga secreto para o caso de uma emergência, algo não incomum entre pessoas extremamente ricas e reclusas. Para celebridades do porte de Hackman, manter um nível elevado de privacidade era essencial, e ter um túnel desse tipo poderia permitir que ele saísse
ou entrasse na propriedade sem ser detectado pelo público ou pela imprensa. No entanto, conforme as análises da estrutura avançavam, essa hipótese começou a parecer simplista demais. O túnel não era uma construção comum. Sua profundidade, a robustez de seus materiais e o layout meticulosamente planejado indicavam que ele foi projetado para muito mais do que apenas facilitar uma fuga discreta. Os túneis secretos sempre tiveram um papel misterioso ao longo da história. Em diferentes épocas, foram usados para os mais variados propósitos, desde esconderijos em tempos de guerra até rotas clandestinas de transporte de pessoas ou mercadorias ilegais. Muitos acreditam que o túnel de Hackman poderia estar ligado a uma rede muito maior de passagens subterrâneas, que podem ter sido utilizadas para atividades sigilosas ao longo das décadas. Uma teoria que tem ganhado força é a de que o túnel poderia ser a entrada para um bunker subterrâneo, um refúgio projetado para resistir a catástrofes globais. Em um mundo onde bilionários e elites discretamente constroem instalações secretas para se protegerem de eventos catastróficos, a ideia de que Hackman possuía um refúgio privado não parece absurda. Algumas construções desse tipo foram encontradas em outras propriedades milionárias ao redor do mundo, com suprimentos de longo prazo e sistemas autossustentáveis para a sobrevivência. Mas e se o propósito do túnel fosse algo ainda mais enigmático? Outra linha de investigação sugere que ele pode estar ligado a um antigo complexo subterrâneo que se estenderia muito além da propriedade de Hackman. Essa teoria indica que, sob a cidade, pode existir uma rede de túneis que permaneceu oculta por gerações, conectando propriedades, edifícios abandonados e talvez até mesmo locais que foram deliberadamente apagados dos mapas. Se essa hipótese for verdadeira, a descoberta desse túnel pode ser apenas a ponta do iceberg. O que mais estaria escondido abaixo da superfície? Documentos históricos indicam que a região onde a mansão foi construída já foi palco de atividades sigilosas no passado, e alguns acreditam que Hackman pode ter descoberto esse segredo e decidido manter a estrutura intacta por algum motivo ainda desconhecido. As perguntas se multiplicam. Se o túnel já existia antes de Hackman adquirir a propriedade, por que ele nunca o revelou? Ele chegou a explorá-lo por conta própria? Ou teria sido alertado para não mexer no que estava escondido ali? O FBI, até o momento, tem mantido absoluto sigilo sobre a investigação, recusando-se a comentar sobre qualquer possível conexão do túnel com outras estruturas subterrâneas. Isso só alimenta ainda mais os rumores de que algo muito maior está sendo mantido longe do conhecimento público. Seja qual for a verdade, o propósito desse túnel continua a ser um dos maiores mistérios do caso, uma passagem oculta para o desconhecido, repleta de segredos que podem nunca ser completamente revelados. Número 9. O desaparecimento de Gene Hackman. A morte de Gene Hackman e sua esposa já era um mistério por si só, mas o que aconteceu nos últimos dias de vida do ator levantou ainda mais suspeitas. Ele teria simplesmente falecido por causas naturais? Ou havia algo muito mais obscuro por trás disso? Antes de ser encontrado morto, Hackman já dava sinais de um comportamento estranho. Testemunhas próximas relataram que ele parecia mais recluso do que o normal, evitando qualquer tipo de contato externo. Durante anos, ele viveu isolado em sua luxuosa propriedade, mas nos meses que antecederam sua morte, esse isolamento se intensificou. Vizinhos afirmam que durante algumas noites viram luzes estranhas piscando dentro da mansão, e ouviram ruídos mecânicos vindos do subsolo. Outros dizem que avistaram figuras sombrias entrando e saindo da propriedade no meio da madrugada, sem deixar rastros. Para piorar, alguns relatos indicam que Hackman parecia temer algo, como se estivesse sendo perseguido. Ele mencionou a poucas pessoas de confiança que tinha a sensação de estar sendo vigiado, mas nunca entrou em detalhes. Sua paranoia era justificada, ou ele sabia de algo que não podia ser revelado? A questão mais intrigante surgiu logo após sua morte. Por que sua esposa morreu no mesmo período e sob circunstâncias igualmente misteriosas? Isso foi apenas uma trágica coincidência ou uma peça-chave para entender o que realmente aconteceu? A autópsia oficial foi inconclusiva, com poucos detalhes divulgados à imprensa. As informações apresentadas foram genéricas e sem explicações definitivas, o que apenas alimentou ainda mais as teorias. Agora, com a descoberta do túnel subterrâneo, os investigadores estão começando a se perguntar se ele pode ser a peça que faltava para esclarecer os últimos dias de vida de Hackman.
o que realmente aconteceu dentro daquela mansão nos momentos que antecederam sua morte. Número 10. As evidências ocultas no subterrâneo. À medida que os agentes do FBI exploravam o túnel, perceberam que os objetos encontrados ali poderiam ser peças de um quebra-cabeça muito maior. Cada nova descoberta parecia levar a um mistério ainda mais profundo, em vez de fornecer respostas concretas. Dentre os achados mais intrigantes estavam antigos aparelhos eletrônicos, incluindo celulares quebrados com telas estilhaçadas. Alguns pareciam completamente inutilizados pelo tempo, mas outros ainda continham mensagens criptografadas e rascunhos não enviados, como se alguém tivesse tentado se comunicar antes de desaparecer sem deixar vestígios. Mas o objeto que mais chamou a atenção foi um diário de couro desgastado, recheado de anotações apressadas. O que estava escrito ali? Os investigadores não divulgaram nenhuma informação oficial, mas vazamentos sugerem que ele pode conter nomes, datas e locais associados a eventos não resolvidos. Algumas dessas datas coincidem com acontecimentos históricos inexplicáveis, aumentando as suspeitas de que Hackman poderia estar envolvido em algo muito maior do que o público jamais imaginou. Ainda mais perturbador, alguns dos endereços anotados simplesmente não existem nos mapas atuais. Teriam sido apagados da história? Ou seriam locais tão secretos que nunca foram registrados oficialmente? Número 11. O enigma das substâncias desconhecidas. Outro achado que deixou os agentes inquietos foram pequenas ampolas de vidro, lacradas e preenchidas com líquidos misteriosos. Algumas estavam intactas, enquanto outras pareciam ter sido abertas ou esvaziadas há muito tempo. O que exatamente continham essas substâncias? Eram parte de alguma experiência médica secreta? Uma fórmula desconhecida? Ou algo ainda mais sinistro? Pesquisadores começaram a realizar testes químicos para identificar as composições, mas, até agora, nenhuma informação concreta foi revelada. Algumas teorias sugerem que as ampolas poderiam conter substâncias experimentais, drogas proibidas ou até mesmo compostos químicos desenvolvidos em operações clandestinas. O fato de essas ampolas estarem escondidas junto a documentos secretos e mensagens codificadas só reforça a ideia de que John Hackman estava envolvido em algo que precisava ser mantido longe do conhecimento público. Número 12. O código secreto nos túneis. À medida que os investigadores avançavam pelo túnel, descobriram que os símbolos gravados nas paredes não eram meros rabiscos aleatórios. Eles seguiam um padrão, um sistema de marcações que parecia ser um código. Especialistas em linguagens antigas e criptografia foram chamados para analisar as inscrições. Algumas lembravam runas ancestrais, outras se assemelhavam a esquemas matemáticos extremamente complexos. Seria um código perdido de alguma civilização esquecida? Um sistema de comunicação usado por uma sociedade secreta? Ou um aviso deixado para aqueles que ousassem entrar no túnel? Conforme os pesquisadores se aprofundavam na decifração dos símbolos, um detalhe alarmante surgiu. Algumas das inscrições pareciam corresponder a padrões utilizados durante a Guerra Fria para mensagens de espionagem. Se essa teoria estiver correta, significaria que Hackman poderia ter tido ligações com operações clandestinas de inteligência. Número 13. O silêncio perturbador das autoridades. Apesar de todas essas descobertas, o FBI permanece em absoluto sigilo sobre o caso. Nenhum relatório oficial foi divulgado ao público, e qualquer tentativa de obter informações tem sido frustrada por respostas evasivas. Essa falta de transparência só fez com que as especulações aumentassem. Afinal, o que poderia ser tão chocante a ponto de as autoridades se recusarem a compartilhar qualquer detalhe? Testemunhas relatam que veículos não identificados foram vistos circulando pela propriedade nos dias seguintes à descoberta do túnel. Relatórios vazados sugerem que uma equipe especial do governo pode estar envolvida na investigação, o que indica que o caso pode ter ramificações muito mais profundas do que se imagina. Enquanto isso, algumas pessoas próximas a Hackman começaram a se manifestar. Ex-funcionários relataram que o ator sempre foi extremamente reservado sobre certas áreas da mansão. Outros mencionaram que, nos últimos anos de sua vida, ele demonstrava sinais de paranoia, frequentemente mencionando que estava sendo vigiado. Número 14. O passado oculto da mansão. Outra descoberta surpreendente veio de registros históricos da propriedade. Pesquisadores começaram a investigar a origem do terreno onde a mansão foi construída.
e encontraram evidências de que ele já foi usado para propósitos misteriosos no passado. Algumas teorias indicam que, durante a Lei Seca, a área pode ter sido um ponto de distribuição de bebidas ilegais. Outros registros sugerem que, durante a Guerra Fria, a região pode ter abrigado instalações secretas de pesquisa. Seja qual for a verdade, o fato é que a história daquele local parece estar repleta de segredos, e Gene Hackman pode ter sido apenas o último de uma longa linha de indivíduos que tentaram mantê-los escondidos. Número 15. O legado de um mistério sem respostas. O que realmente aconteceu nos últimos dias de Gene Hackman? Ele sabia demais e foi silenciado? Ou teria sido apenas vítima de circunstâncias aleatórias que por coincidência se encaixam em uma trama obscura? Até hoje, as respostas continuam fora do alcance. Os túneis permanecem sob investigação, enquanto os objetos encontrados neles são analisados minuciosamente. Mas, a cada nova pista descoberta, mais perguntas surgem. O que estava escondido naquele subterrâneo? Quem mais sabia sobre sua existência? E, acima de tudo, por que tanto esforço para manter esse segredo enterrado? O FBI segue em silêncio. A mídia continua tentando juntar as peças. E o público, fascinado, aguarda ansiosamente pelo momento em que toda a verdade virá à tona. Mas será que algum dia saberemos tudo? Ou este será mais um dos grandes mistérios que permanecem sem solução, alimentando especulações e teorias para sempre? Agora é a sua vez. O que você acha da chocante descoberta desse túnel secreto sob a mansão de Gene Hackman?